Está no ar mais uma edição do programa Estado de Excelência, que tem o apoio da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGIE, da Oi, do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, do Cicobi e da Avan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. No programa de hoje temos o prazer de entrevistar o desembargador Rodrigo Tolentino de Carvalho Colasso, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Desembargador, Santa Catarina, que já é referência nacional em diversos campos da atividade econômica, tem agora, no Judiciário, um indicador de referência, que é a produtividade. Em 2018, o TJ Santa Catarina julgou mais processos do que os recebidos. De acordo com o relatório de prestação de contas do Poder Judiciário, de janeiro a novembro do ano passado, ingressaram 135.531 novos processos e, no mesmo período, foram julgados 141.889, reduzindo consideravelmente o acervo de pendências. Desembargador, quais os fatores que contribuíram para esse desempenho? O que contribuiu decisivamente para esse desempenho foi a nossa aproximação com a iniciativa privada. Logo no início da gestão, nós fizemos uma visita à Fiesc e na Fiesc nos foi apresentado um sistema que controlava praticamente online os índices de produtividade das empresas, a incidência de acidentes de trabalho, um BI bastante moderno e que dava condições de a Fiesc monitorar plenamente o desenvolvimento da atividade econômica no Estado. A partir daquilo, nós entendemos que nós tínhamos que buscar alguma coisa semelhante no Poder Judiciário e passamos a investir em tecnologia para acompanhar o desempenho de cada comarca e de cada Câmara no Tribunal. E isso aconteceu. Então, nós passamos a considerar, numa comparação com a iniciativa privada, que cada vara nossa deveria ser vista como uma unidade produtora. Se o número de processos for maior do que o número de processos julgados, nós temos uma unidade produtora deficitária. Mas se nós tivermos maior saída do que entrada, nós temos uma unidade produtora bem-sucedida. E a partir de então, nós adquirimos um sistema que nos dá isso em tempo real. E a partir disso, nós conseguimos traçar estratégias, tanto para os juízes de primeiro grau quanto para o tribunal, para aumentar a produtividade. Hoje, cada um de nós pode ter um controle da sua produtividade, pode ter um controle diário do número de processos que ingressam e, por isso, nós ficamos mais aparelhados a enfrentar essa avalanche de processos que em Santa Catarina é muito grande. A gente sempre tem que registrar, em Santa Catarina, talvez uma questão de desenvolvimento regional equilibrado, nós temos todas as regiões socialmente desenvolvidas, nós temos também faculdade de direito em praticamente todas as regiões. Nós temos um índice de litigiosidade muito grande. Anualmente entram no Poder Judiciário aproximadamente 900 mil novos processos. Então, o desafio é também muito grande para enfrentar esse grande número de processos. Mas o que a gente vê aqui no Judiciário de Santa Catarina é procurar copiar da iniciativa privada as boas práticas que podem também servir para melhorar a administração pública. E nesse ponto nós recebemos apoio decisivo de todas as entidades. A reunião na Fiesc, mas nós tivemos já vários encontros em CDLs, nós tivemos encontro na FEComércio, tivemos visitas onde a gente trocou informações, apresentamos o nosso plano, mas principalmente recolhemos muitas novidades, grandes iniciativas que permitiram a gente trazer para a administração pública um conceito de administração que é praticado corriqueiramente na iniciativa privada. Bom, além da produtividade, que outros avanços marcarão a sua gestão na presidência do TJ? Nós também tivemos assim, a oportunidade de evoluir no quesito, por exemplo, eliminação do papel, né? Hoje, quem visita um cartório da Justiça Catarinense vai surpreender porque vai encontrar um ambiente limpo, sem processo, sem papel, né? Nós temos hoje
todo o processo novo em Santa Catarina ele é ajuizado por meio digital. Então, aquela visão tradicional que se tinha de cartórios abarrotados de processos, isso tudo já não acontece mais. A gente conseguiu eliminar o papel na própria área administrativa também. Nós implantamos um sistema que foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, chamado SEI, que é um sistema de processo administrativo que dispensa papel. Então, qualquer pessoa que tenha algum requerimento, alguma informação sobre licitação em Santa Catarina, no Tribunal de Justiça, ela pode fazer a consulta por telefone celular, ela pode fazer a consulta por computador e não precisa nem vir ao tribunal e também não há necessidade de manusear papel. Também estamos mudando nosso sistema de tramitação processual. Nós tínhamos um sistema que era um sistema privado, pelo qual nós pagávamos um alto valor e agora, no final de outubro, nós vamos substituir pelo sistema EPROC, que é o sistema que é muito testado, é o sistema que serve de base para os processos da Lava Jato. Nós estamos acabando a implantação desse sistema em outubro. A partir de outubro, qualquer processo em Santa Catarina vai seguir pelo sistema EPROC. E o sistema EPROC também tem outras novidades, outras modernidades, né? As pessoas não vão precisar se deslocar para a audiência, não vai haver mais carta precatória. O que é que eu quero dizer? Que eu aqui, num gabinete de um juiz de Florianópolis, eu posso ouvir uma testemunha em Chapecó, por videoaudiência, por videoconferência. Então, isso também vai representar um avanço muito grande. Essa videoaudiência, ela também tem servido para aumentar a segurança do catarinense. Por quê? Porque nós cedemos material para essa videoaudiência para todos os presídios do Estado. E os presos não vão precisar mais ser transportados do sistema penitenciário para os fóruns. Nós podemos fazer a audiência com o próprio preso lá no estabelecimento penal. Recentemente, em Navegantes, nós fizemos uma audiência com 33 presos, os 33 presos no sistema penitenciário de Itajaí e o juiz e as outras partes em Navegantes. E para transportar esses 33 presos, nós precisaríamos de helicóptero, envolvimento de batalhão, mais de 100 pessoas, enorme. Então, são medidas que se adotou e que acabam economizando recursos, aumentando a segurança e otimizando o trabalho da justiça. Mas um aspecto que eu gostaria que o senhor falasse, que interessa muito para o setor produtivo, é no aspecto da segurança jurídica. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse indicador aqui do TJ Santa Catarina. Eu acho que talvez essa seja também uma das razões pelas quais o nosso Estado tem tanto sucesso na economia, porque o empresário precisa de regra clara. Ele precisa saber o que vale e o que não vale em termos jurídicos, até porque o nosso sistema jurídico é bem complexo. E em Santa Catarina, para orgulho nosso, o nosso tribunal ele decide muito em acordo com o que decidem o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Mais de 80% das nossas decisões são mantidas nesses tribunais superiores. Isso significa que o empresário aqui não passa por aquele dissabor de ter uma decisão aqui que contraria o entendimento que é o entendimento consolidado nos tribunais. Isso gera muita segurança jurídica, porque a última palavra nessas matérias é dos tribunais superiores. Então, ele já sabe que aquela decisão do Tribunal Superior ela já vai ser validada aqui no tribunal. Isso economiza recurso, facilita negócio, evita despesa e, no primeiro grau, em relação ao tribunal, também temos isso. Os juízes em Santa Catarina também decidem de acordo com a orientação do tribunal. Esse é o sistema que a gente considera o sistema melhor possível para o ambiente de negócios. É o sistema, por exemplo, que vige nos Estados Unidos, em que os precedentes têm muita força. Presidente, qual a dimensão e a estrutura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina? Nós temos 111 comarcas espalhadas pelo Estado. Essas 111 comarcas representam aproximadamente 390 varas. Então, a comarca tem diversas varas, Florianópolis, Joinville, grandes cidades. Tem comarcas que têm uma vara só, que são os menores municípios, mas tem comarcas que têm várias, né? Então, nós temos 111 comarcas, e isso aí a gente pode considerar, são mais de 120 prédios, porque tem comarcas que têm mais de um prédio, então é uma estrutura física grande. Nós temos aproximadamente 10 mil servidores no total, em todo o Estado, e temos aqui o Tribunal de Justiça com 94 desembargadores divididos em várias câmaras, cada uma julgando um tipo de matéria. Matéria criminal, direito comercial, direito civil, direito público. Essa é a estrutura do tribunal, a estrutura, né, vamos dizer,
uma estrutura pelo número de processos ainda insuficiente, mas nós chegamos a um momento no Brasil que nós temos que encontrar outras soluções que não seja o aumento da estrutura do Estado para responder à demanda. Porque se a gente for pensar que são 900 mil processos por ano, talvez a gente tivesse que pensar em aumentar o número de juízes e desembargadores indefinidamente, mas isso não é possível. Então, o que a gente tem que fazer é o que a iniciativa privada faz, né? Que é racionalizar recursos, encontrar soluções modernas para fazer frente à demanda. Então, a gente não pensa de forma alguma em nenhuma grande expansão, mas a gente tem muita esperança que a inteligência artificial venha contribuir para nós podermos manter ou até reduzir a nossa estrutura, prestando um serviço melhor. Nós tivemos aqui uma iniciativa que foi a centralização no Tribunal de Justiça do valor arrecadado com penas pecuniárias. As pessoas que cometem pequenas infrações em cada município, muitas vezes elas pagam uma multa já para não responder a todo o processo, ou então na condenação elas também são condenadas apenas a uma pena de multa. Esses valores eles ficavam espalhados por todas as comarcas. Nós centralizamos esses valores e com esse dinheiro nós temos conseguido transformar essas pequenas infrações em grandes avanços. Como é que isso aconteceu no ano passado? No ano passado, por exemplo, foi esse dinheiro dos catarinenses que praticaram alguns delitos leves que financiou a compra de câmeras para a colocação nos uniformes dos policiais militares. Então, nós financiamos a compra desse equipamento. Isso é importante. Por quê? Porque, primeiro, o bom policial numa ocorrência ele não pode ser acusado falsamente de agressão, de violência e, de outro lado, também torna o policial mais cuidadoso na abordagem das pessoas, porque a ação dele está sendo filmada. E essa filmagem ela virá depois para o processo. Então, o juiz terá uma prova muito importante, que é a prova do acontecido, naquele momento. Como foi a prisão? O cidadão estava com a droga, era uma droga escondida aonde? Tudo isso vai se revelar por esse mecanismo que nós financiamos no ano passado. Também financiamos o fim do papel no inquérito, no flagrante policial. Nós adquirimos equipamentos para a Polícia Civil para que o inquérito seja todo digital. E esse ano nós vamos financiar 19 projetos de muita relevância social. Para dar um exemplo, nós vamos adquirir uma casa para abrigar mulheres que são vítimas de violência e não podem retornar para o seu lar, porque senão ficam sujeitas a novas agressões. Vai ser um endereço reservado, evidentemente, que não se divulgará, mas a mulher que apanhou em casa, por exemplo, ela pode vir, vai ter um lugar para ela, para o filho, para ela aguardar a tramitação do processo sem sofrer nova violência. Nós vamos ajudar e vamos reformar uma casa que existe próxima ao Hospital do Câncer, onde muitas vezes pais e mães com poucos recursos financeiros trazem a criança que fica internada na UTI e eles não têm onde ficar. Então vamos também amparar essa instituição. São 19 instituições com esse perfil, vamos reformar uma UTI neonatal de um hospital de Tubarão. É o dinheiro do crime, embora seja um delito leve, sendo convertido em benefício social. Então, quem tem uma atividade social, precisa de recurso, precisa de apoio financeiro, o tribunal pode analisar e, eventualmente, contemplar essa entidade. Nós temos uma primeira dificuldade na nossa comunicação, que é a nossa linguagem. A linguagem jurídica é muito técnica e muitas vezes difícil de ser compreendida, né? Mas muito bonita, né? Quer dizer, eu particularmente fico ouvindo os ministros né, falarem, né? Quer dizer, porque é uma linguagem muito rebuscada. Desembargador, gosto tanto da literatura jurídica que leio até Pontes de Miranda. É verdade. Pontes de Miranda vale a pena ser lido só pela clareza, pela precisão. E a verdade é que as palavras elas têm um conteúdo jurídico muito mais amplo do que o simples significado, né? Mas, de qualquer maneira, uma boa parte da população tem dificuldade em compreender. Então, esse é um primeiro desafio. E uma assessoria de imprensa que possa fazer essa tradução em muitos mais termos acessível, ela é conveniente. Foi esse um dos primeiros princípios. Segundo,
não há mais possibilidade hoje de a instituição que precisa se comunicar ficar fora de rede social. E rede social de qualidade, porque hoje o desafio não é só a rede social, é a qualidade da informação da rede social, é o fake news que precisa ser combatido. Então, aqui no tribunal, quero deixar bem claro, a gente tem muito respeito pela imprensa que faz essa programação com responsabilidade, com verdade, e a gente procurou entrar nas redes sociais, Instagram, Facebook, levando sempre informações precisas, muitas vezes corrigindo até distorções, mas observando que esse hoje é um nicho que é importante ocupar, porque as pessoas mais jovens, elas têm procurado nas redes sociais as suas fontes de informação. E, na nossa visão, essa não podia ser uma estrutura centralizada só na capital, porque no interior também acontece muita coisa interessante. E isso se comprovou. Hoje, as grandes notícias não partem só da capital, partem também do interior, julgamentos interessantes, tivemos casos de partilhas de cachorro em separação, uma série de coisas que são pitorescas, mas que acabam atraindo a atenção do cidadão. Então, a avaliação que se faz é que a presença do judiciário na mídia de Santa Catarina, ela melhorou no sentido informativo, né? Hoje a gente consegue levar o conhecimento das pessoas pela imprensa tradicional, que é muito respeitada por nós, assim como também pelas redes sociais, especialmente Facebook, Instagram e Twitter. O objetivo primordial do Poder Judiciário é restabelecer a paz na sociedade julgando conflitos, né? E para facilitar a consecução desse objetivo, desembargador, surgiu o instrumento da conciliação, quer dizer, através dos centros judiciários de solução de conflitos. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse processo de mediação e de conciliação. Eu acho que esse tema é um tema importante. Eu acho que a gente tem alguns exemplos de uma conciliação institucional, que eu vou explicar um pouquinho depois, que eu acho que seria também fundamental para nós, que hoje a justiça está ocupada em boa parte por conflitos de massa. Vou citar o exemplo recente da solução daqueles que tinham caderneta de poupança e que houve um acordo entre o Banco Central, mediado pelo Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública da União e o Instituto de Defesa do Consumidor do Brasil. Então, são milhões de ações que tramitam no Brasil e essas instituições elas chegaram a um acordo em que a pessoa que tem um processo judicial, ele pode se valer daquele acordo feito pelas instituições para resolver o seu caso. Então, eu acho que esse modelo de conciliação de massa ainda pode progredir muito no Brasil. Nós temos boa parte das ações hoje, quando a gente vai ver que tipo de ação compõe um acervo de milhões de ações que tem no Brasil, a gente vê que são muitas ações repetidas, muitas ações parecidas. E a gente pode pensar, por exemplo, num acordo entre FEBRABAN, Instituto de Defesa do Consumidor, para resolver milhões de ações que envolvem questões de contrato bancário, por exemplo. Eu acho que esse é um futuro ainda a ser percorrido. Eu sempre sonho com uma liderança, um papel do Supremo, aproximando essas instituições para resolver processos em grande número. E isso desafogaria bem a justiça brasileira se a gente fizesse essa conciliação por temas institucionais. Grandes companhias telefônicas, são essas entidades que têm o maior número de ações instaladas por todo o Brasil. Mas isso é um aspecto que eu acho que ainda pode ser bem desenvolvido. E o outro aspecto é a questão da conciliação entre as pessoas. Hoje, não existe mais nenhuma dúvida que a melhor solução judicial é aquela que brota do acordo. Porque ninguém perde tudo e ninguém ganha tudo, mas as partes saem satisfeitas. Então, esses centros judiciais de conciliação e mediação, eles são importantes. Nós temos aqui em Santa Catarina 36 desses centros. Vamos instalar mais um em seguida e teremos 37. São espaços onde as pessoas podem buscar o poder público antes que a demanda seja ainda instaurada, mas que são espaços ocupados por pessoas que têm habilidade e capacidade de mostrar que muitas vezes a solução consensuada ela é melhor do que aquela que vai vir de uma decisão judicial. Então,
às vezes uma questão de família, uma questão de vizinhança, o acordo resolve isso e resolve muitas vezes em definitivo. A decisão judicial, ela aponta um ganhador e um vencedor, mas as pessoas às vezes continuam sendo vizinhas e, portanto, aquele rancor, aquela questão continua. Então, é uma ferramenta moderna, uma ferramenta eficaz. Nós temos experiências até no campo tributário, temos uma experiência em Blumenau aqui que é notável. O município de Blumenau, pela sua procuradoria, e isso agora começa a ser copiado em outras cidades do estado, ele criou uma câmara de conciliação de débitos tributários. As pessoas são chamadas ao município para fazer uma conciliação com o município. Existe um ranking de descontos que as pessoas podem obter que chega até a 90% dos encargos e tem gerado um resultado espetacular, tanto do ponto de vista de arrecadação para o município, quanto de diminuição de processos de execução fiscal no município de Blumenau. Vários municípios têm vindo aqui, pedido cópia disso, e eu tenho impressão que os grandes municípios, aqueles que têm procuradorias bem constituídas, todos eles vão usar esse sistema, que é um sistema, o mais moderno possível, porque durante muito tempo se estabeleceu que o Estado não pode fazer conciliação. O Estado é obrigado a ajuizar e é obrigado a aguardar o final da ação. E agora começa a se romper essa ideia e acaba chegando a um bom resultado tanto para o cidadão, o munícipe que fica com o seu nome limpo, porque atualmente é possível protestar a dívida tributária. Então, se o cidadão não pagar o IPTU, ele pode ter o seu nome sujo, negativado, como se diz, e essa conciliação resolve isso também. E esse exemplo de Blumenau é inovador e eu acho que vai fazer uma diferença, pelo que a gente observa nos municípios, vai fazer uma diferença importante na redução do número de processos e na arrecadação das prefeituras. Agora, como é feita a capacitação dos mediadores e conciliadores para atuar nesses processos? Nós temos aqui na estrutura do tribunal a Academia Judicial. É o braço do tribunal responsável pelo aperfeiçoamento de juízes e servidores. Mas também há cursos para quem quer ser mediador, para quem quer ser conciliador. Esses cursos são regulares, eles são sempre, quase sempre lotados. Os nossos mediadores e conciliadores, eles são bem treinados, eles são preparados. Esses cursos são frequentes. Nós temos, inclusive, aqui um concurso já terminado de mediadores, juízes leigos, que também vão fazer esse papel. A academia está em fase de estruturação desse curso, essas pessoas vão ser treinadas também. Então, isso é um dado importante, porque a conciliação não pode ser feita de qualquer jeito e por qualquer um, né? Tem técnica para isso, né? Existe influência até do próprio ambiente onde isso acontece, às vezes até cor de parede, distribuição das cadeiras, tudo isso é cientificamente provado que ajuda as pessoas a conciliar ou não. Então, a nossa academia ela tem um desenvolvimento importante nessa área, tem um conhecimento importante nessa área e atua muito nisso. Então, periodicamente, essas pessoas são treinadas, os cursos são abertos, as pessoas se inscrevem e ficam preparadas para atuar nesse campo. Com esse instrumento de conciliação, o que o senhor projeta, em termos de agilidade do judiciário brasileiro e catarinense? Eu vejo que nós temos um futuro que eu considero relativamente promissor em relação à justiça, primeiro pela inteligência artificial. Eu vejo que vai chegar um momento em que causas iguais, que são muitas no Brasil, elas vão poder ser identificadas pela inteligência artificial e essa mesma ferramenta talvez possa dar a solução igual para casos iguais, isso por todo o Brasil. De outro lado, eu penso que essa cultura da conciliação ela também vai crescer, porque na medida em que a justiça se moderniza, na medida em que a justiça se agiliza e consegue resolver esses problemas que são iguais de forma mais ágil, volta o espaço da humanidade, volta o espaço do contato pessoal entre as partes, entre o juiz, entre o Ministério Público, todos aqueles que compõem o sistema de justiça, e a gente resgata aquela função primeira da justiça que é a paz social. Tanto a paz social na questão de condenando quem comete crime, mas também a paz social
que harmoniza as pessoas que têm um conflito muitas vezes latente por uma questão comercial, negocial, etc. Então, eu sou dos otimistas em relação ao futuro da justiça, especialmente pela inteligência artificial e o papel que a conciliação pode desempenhar no futuro do Brasil. Desembargador, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, parabenizo pelo programa mais uma vez e fico muito satisfeito pela oportunidade. Muito obrigado. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!